Shalom, Haverim! Bem-vindos a mais um Shiur de Ivrit, estudo de hebraico. Que as brahot de Elohim sejam sobre a sua vida e a vida de sua família. Bom, na semana passada estudamos a conjunção E, formada pelo Vav. A conjunção ela é, assim como os artigos também, as preposições são escritos junto com a palavra. Não é separado como é no português. No português, se você escreve mãe e pai, o E é separado da palavra pai, né? E também da palavra mãe. No hebraico, não. Você escreve ish, e isha, homem e mulher, o E é ligado à próxima palavra, no caso, a mulher, né? Foi o que vimos na semana passada. Ok. Hoje nós veremos os artigos a, ais, o, os, ok? Semana passada vimos a conjunção e. Hoje veremos os artigos a, ais, o, os, e é formado pela letra re. Apostila Noções de Hebraico, ok? Apostila Noções de Hebraico, página 11. Página 11, papá, página 12 e página 13, tá? Página 11, página 12 e página 13. Na página 13, menos esse finalzinho aqui, ó. Daqui em diante já é outra coisa. Na página 13 vai terminar nesses quadrados aqui, tá? Vamos lá. Dá uma pequena introdução aqui. Aqui. Uso do artigo. Qual é a letra do alfabeto que forma os artigos a, ais, o, os? É a letra Re, tá? Não é a letra Ret, é a letra Re, consoante Re, aqui, ó. É a consoante Re que forma os artigos a, ais, o, os, no hebraico, tá? Vimos na semana passada que a conjunção é a consoante Vav que forma. Então vamos fazer uma leitura rápida aqui, ó. Em hebraico, quando um artigo precede uma palavra, ele vem junto à palavra do mesmo modo que acontece com a conjunção é, tá? Então você vai encontrar os artigos em união com a palavra, tá? Eles serão escritos junto com a palavra, da mesma forma que a conjunção e que vimos na semana passada, tá? Aqui, ó, os artigos definidos em português são o, os, a e as, né? Ou a, as, o, os, né? Foi que eu inverti aqui, mesma coisa. Tá? Em hebraico se escreve em hebraico, se escrevermos o cavalo, será como escrevermos o cavalo junto. Aqui, ó. Tá vendo, ó? O português é assim, ó, o espaço cavalo. No hebraico, o cavalo tudo junto. É assim que tá no português aqui só para que você entenda como é, tá? Com o artigo aqui, ó. O artigo ele é unido à palavra que ele define. Simples assim, tá? No hebraico é assim, conjunção, artigos, preposições, enfim, é tudo escrito junto com as palavras. Bom, essa palavra cavalo. Bom, vamos aqui a algumas regrinhas aqui específicas, tá? Agora, você vai encontrar três casos, tá? O primeiro caso, você vai encontrar o re com o patá, tá? É a forma composta do re com o patá. Quando é que você vai encontrar esta forma aqui? Quando a consoante, olha só, quando a consoante inicial da palavra for re ou rete, então se coloca o dagueche. Ponto. Podemos considerar esta forma como a forma genérica. As exceções serão mostradas nos dois casos seguintes, tá? Então esta forma aqui é a forma que normalmente você vai encontrar, tá? Por isso que é a forma genérica. Qual é a regra?
A primeira consoante da palavra tem que começar com a letra re, tá? Ou a letra ret, ok? Lembrem, não trarei aqui de novo em detalhes. Você já sabe o alfabeto, você já sabe qual letra é qual, ok? Então lembra aí quais são as letras re, quais são as e qual é a letra re, e qual é a letra ret. Ok, Beceder, tudo bem? Então tá. Bom, o segundo caso. Re com segolo. Aqui, ó, o re com segolo. Já não é mais com patá. Esta forma é usada quando o artigo ocorrer diante de uma palavra começada pelas consoantes guturais re ou ret, ou ain, que tiver sob si uma vogal câmetes ou um chevá composto. A gente vai ver os exemplos aqui abaixo, tá? Aqui eu só estou fazendo uma leitura aqui básica, mas tem aqui, ó, tem os quadradinhos abaixo aqui mostrando as palavras, ok? Então eu vou seguir com a leitura aqui e vou mostrar exemplo por exemplo a exemplo, ok? Se você ainda não entendeu, você vai entender daqui a pouco melhor. Terceiro caso é o reconcametes. Aqui, ó, reconcametes. Esta forma é usada quando o artigo ocorrer diante de uma palavra começada pelas consoantes guturais aleph, ain, oresh, salvo o caso anterior, onde o ain apareça com câmetes ou chevá composto. Ah, Moré, não entendi nada. Bom, vamos então para os quadradinhos aqui agora, tabela, tá? Vamos lá. O primeiro caso é onde você vai... O primeiro caso é esse daqui, ó. Ó, recompatar, ok? Vamos lá. Você tem aqui a palavra navio. Olha só, navio. Você tem aqui a consoante num, com o sinal massorético câmetes, tá? Qual é a regra aqui, ó? Arará. Peraí. Genérica. Tá. Aqui. Vamos lá. Aqui você tem a palavra aqui você tem a palavra navi. Navi. A primeira consoante aqui, ó, num com câmetes, ela não se enquadra nessa segunda regra aqui, ó. Ó. Esta no re com segolo, esta forma é usada quando o artigo correr diante de uma palavra começar por rei ou ret ou ain, né? E nem nesse terceiro caso. Se você notar, né, que a consoante, que é a primeira consoante, ela não se encaixa nem nesse segundo caso e nem nesse terceiro caso, então ela se encaixa no primeiro, tá? Você tem que fazer, você tem que notar dessa forma, porque o primeiro aqui é a forma comum, a forma genérica. Então, como que eu vou saber quando colocar essa forma comum? Quando não se encaixar nas outras duas. Nesse caso aqui, palavra navio, ó, navio. Isso aqui não se aplica nem ao segundo nem ao terceiro caso. Então resta o que? A forma genérica do artigo, que é o recompatar. Ficando o que? Navi, um profeta. Um profeta qualquer, porque aqui estamos vendo os artigos indefinidos e definidos. Então, se você não coloca o recompatar, que representa o artigo definido, você está definindo o profeta, um profeta específico, então você tem um profeta qualquer, tá? Então, se você leu no texto só Navi, o que é? É um profeta qualquer. Não é nada especificado, por isso o artigo indefinido, você não sabe. Agora, Hanavi, aqui você colocou já o artigo, ó, Hanavi, que significa o profeta. Esse artigo re, ele pode significar a, as, o, os. Então você vai identificar a palavra primeiro, depois você vai saber qual o artigo que você coloca. Se a palavra aqui é navi, que traduzido é profeta, você não pode colocar a profeta. É porque quando se trata de mulher é profetisa, né? Então, se a palavra aqui fosse profetiza, você colocaria a profetisa. Como é profeta, você tem que colocar o que? O profeta, não é? Então você coloca Hanavi, você vai traduzir como profeta. O profeta.
né? Um profeta específico, especificado, tá? Aqui já é o artigo definido. Então você vai encontrar indefinido e definido, tá? Essa é a função do re. Outra palavra, ion. Olha só, ion. Palavrinha simples. Ela não se encaixa nem no segundo caso e nem no terceiro. Então aqui você tem novamente a forma comum, a forma genérica do artigo recompatar. Aqui todas essas formas aqui são as formas comuns, genéricas, tá? Então essas palavras aqui não vão se enquadrar nem no segundo nem no terceiro caso. A gente vai ver daqui para depois, na próxima tabela. Então você tem ion, dia, um dia qualquer, não especificado. Coloca o artigo, recompatar, rayon, rayon. Você tem o dia, um dia especificado, ok? Próxima palavra, suis, cavalo, olha, um cavalo qualquer. Você põe o artigo, aqui ó, raçuis, o cavalo, um cavalo definido, específico. Palavra cul, voz, cul, voz. Caso aqui, uma voz, né? Porque não tem artigo nenhum nela, então é uma voz qualquer. Você coloca o artigo, você está definindo a voz, especificando a voz. Então é a voz. Bom? Última palavra, chamaim, que é céus, não necessariamente céus, tá? Mas vamos usar aqui céus. Nesse caso não tem artigo, fica o quê? Uns céus, qualquer, não definido. Você coloca o artigo Rachamaim, os céus, definidos, específicos, tá? Então a forma comum é essa, a forma genérica do artigo as, os no hebraico é esta daqui, recompatar. Tá? Se a palavrinha não se enquadra nem no segundo nem no terceiro caso, resta a forma comum. Ok? Agora vamos para o segundo caso. Olha só. O segundo caso já é esse daqui, ó. Ó. Pelas consoantes guturais, re, ou ain, né? Então, se a palavra começa com re, que está aqui, com a consoante ret, lembra que é transliterada ch. Ou ain, que não tem som, mas para nós não. Então, você vai colocar o re com o segol. Vamos lá no segundo caso. Segundo caso, ó. Você tem aqui a palavra harim. Olha, harim. A palavra, a primeira sílaba da palavra aqui começa com um re. Olha só. Então ela está enquadrada o quê? No segundo caso, olha aqui, ó. Ó, se a palavra começa com a consoante re, ou com a consoante ret, ou com a consoante ain, né? E ela tem sobre si, olha só, o sinal massorético cametz, ou um shevá composto, então você vai colocar o re com o segol. Vamos analisar aqui, olha. Você tem o re com cametz, correto? Segundo caso. Então você vai colocar o quê? O re com o segol, como artigo. No caso, harim, umas montanhas, artigo indefinido. Então está definindo as montanhas aqui. Você coloca harim, tá? Aqui, ó. Harim, as montanhas. Montanhas definidas específicas, tá? A outra palavra, ó, racão. Novamente, ó, a primeira sílaba é um re, ou melhor, a primeira sílaba aqui é um rete, já não é mais re, olha. Agora é rete. A primeira sílaba é um rete com cametz. Se aplica ao segundo caso aqui, ó. Lembra, ó? Re, rete ou ain, e tem que ter um cametz ou um shevá composto. Ali você tem um rete com cametz. Então é o segundo caso. Novamente você vai usar como artigo o re com segolo. Então, Rakan, um sábio qualquer. Rakan, o sábio, um sábio definido. Vamos lá, continuando, ó. Haritz. Olha só, novamente aqui você tem um rete com cametz. Então é o segundo caso que se aplica aqui. Então o artigo que você vai usar é o quê? O re com segolo. Então você tem
Haritz, uma saca qualquer. Você tem aqui Haritz, você colocou aqui o artigo definido, você tem a saca. Quando é que você vai saber se é a, as ou os? É mediante a palavra. Se a palavra está no plural, é claro que você tem que usar um plural. Se não está, se está no singular, você tem que usar um singular. Aqui está no singular, você usa um singular. Aqui no exemplo de cima das montanhas, está no plural, montanhas. Então você vai usar as, ok? Pode ser a, as ou os. Vamos lá. Próxima palavra, halon. Novamente, ó, rete com comets. Rete com comets. Tá? Então o artigo é re com segol. É o segundo caso. Vamos lá. Halon, um sonho qualquer. Halon. Halon, o sonho. Um sonho definido. Última palavra, on. Um delito, né? Um delito qualquer. Novamente aqui, olha só. A primeira sílaba começa com o quê? Aim. E tem o quê? Um comets nela. Então é o segundo caso. Lembra do segundo caso? Ó, aqui, ó. Segundo caso, ó. A palavra começa com a consoante re, com a consoante ret ou com a consoante aim e tem um comets ou um chevá composto abaixo dessas consoantes, o artigo vai entrar com o segolo. Vai ser re com segolo. Então aqui você tem um aim, aqui, ó. Opa! Você tem um aim com comets. Então é o segundo caso. Então você aplica o artigo aqui, ó. Re com segolo, você tem reaim, reaon, perdão. Você tem reaon, o delito, um delito específico. Ok? Esse é o segundo caso. Você sempre tem que se analisar dessa forma. Você observou a palavra. Você observou a palavra. A palavra não começa com um re. A palavra não começa com um ret. A palavra não começa com um aim. Ou se a palavra começa com um aim, mas não tem um comets, nem um chevá composto nela. Ela começa com um re, mas não tem comets, nem um chevá composto nela. Ou se ela começa com um ret, mas não tem comets e nem um chevá composto nela, então vai se aplicar, e é claro, também não se aplica no terceiro caso, você tem que observar o terceiro caso também, então vai sobrar a forma genérica do artigo, a forma comum, o recompatar. Ok? Tem que se analisar dessa forma aí. Terceiro caso. Ó, vamos lembrar que é o terceiro caso. O que está escrito no terceiro caso? Se a palavra começa pelas consoantes Aleph, Aim ou Resh, né? Salva caso anterior, Aim apareça com cão e social composto. Tá. Então, se a palavra começa com a consoante Aleph, Aim ou Resh, se aplica ao terceiro caso. Se ela não tiver, é claro, se ela começa com uma consoante Aim e ela não tem um comets nem um chevá composto, é um terceiro caso, tá? O artigo vai entrar, o artigo será re com comets. Se a palavra começa com aim, mas recebe um comets ou um chevá, vai voltar para o segundo caso. Então tem que se conhecer essas regrinhas aí para você saber qual caso aplicar, tá? Então vamos lá, terceiro caso, vamos lá, bora. Ó, a palavra ir, significa cidade. A palavra começa com a consoante aim, mas tem um hire aqui embaixo, olha só. Então não pode ser aplicado ao segundo caso. Por quê? Para que esta palavra seja aplicada ao segundo caso, precisaria ter um comets ali embaixo, tá vendo? Aqui, ó, o segundo caso, ó, tem o aim no segundo caso também. Mas esse aim ele precisa ter um comets ou um chevá composto. Naquele caso ali, não tem nem o comets nem o chevá composto, tem um hirek. Então entra no terceiro caso. Qual é o terceiro caso? O artigo é re com comets. Então você tem ir, uma cidade qualquer, indefinido. Você coloca o artigo definido, re com comets, você tem rair, aqui ó, rair, a cidade, uma cidade específica. Ok? Segunda palavra, olha só, Isha, mulher. A palavra começa com um aleph e tem um hirek, né? Então vai se aplicar
na mesma hora ao terceiro caso, porque no segundo caso não tem Aleph, tá? No terceiro, sim. Então, começou com Aleph, terceiro caso. Tem um Hirik aqui, terceiro caso, tá? Então, Isha, uma mulher qualquer, não tem artigo ainda definido. Coloca o artigo do terceiro caso, Reconcâmites. Você tem Raisha, a mulher. Uma mulher definida, específica. Terceira palavra. Roe, apacentador, tá? A palavra começa com resh. Não pode ser o segundo caso, porque no segundo caso não tem resh. O terceiro, sim. Então, começou com resh. Vai entrar o terceiro caso. Artigo Reconcâmites. Então, você tem roe, um apacentador qualquer. Você coloca o artigo definido, Reconcâmites. Você tem haroe, haroé, ou apacentador, um apacentador específico, ok? Então vamos relembrar aqui. Primeiro caso é a forma genérica, a forma comum do artigo, recompatar. Para você saber quando aplicar ele ou não, você tem que identificar primeiro os outros dois. A palavra começou com re, com ret ou ain, e essa consoante tem um câmites ou um chevá composto embaixo, é o segundo caso. A palavra começou com um aleph, um ain ou um resh, e não tem, ou melhor, a palavra começou com um aleph, um ain ou um resh, é o terceiro caso, tá? Porém, o ain aqui, ó, no terceiro caso, você encontra no segundo também. Então, como que você vai diferenciar? Simples. Se o ain não tiver nem um chevá composto, nem um câmites embaixo, é o terceiro caso. Se tiver um câmites ou um chevá composto embaixo, entra no segundo caso, tá? As outras consoantes no terceiro caso mudam, aleph e ain, tá? Simples assim. Se a palavra não se enquadra nem na regra do segundo caso e nem na regra do terceiro, então resta o quê? O primeiro. Mas você só vai saber isso se você analisar os outros casos, tá bom? Vamos lá. Terceiro caso, peraí. Tá. Pode acontecer de quando você aplicar o artigo definido em algumas palavras, a primeira consoante da palavra mudar, pode alterar, tá? Vou ler aqui, ó. Para encerrar essa parte do estudo do artigo definido, vamos estudar o caso em que a palavra sofrerá variação quando receber o artigo, tá? Vai ter uma alteração aí. Esse caso se dá quando a palavra for começada, olha só, pelo aleph, pelo ain ou pelo re, tendo esta primeira sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra. Então, se a palavra começa pela consoante aleph, ou a consoante ain, ou a consoante re, e estas consoantes também são a sílaba tônica da palavra, então, quando você aplicar o artigo definido, segundo a regra, né, que já aprendemos aqui, esta primeira consoante da palavra sofrerá uma alteração, uma alteração na pronúncia, tá? Vamos lá. Palavra terra, olha, a palavra terra é Eretz, Eretz, tá? Terra. A palavra Eretz começa com um aleph com segol. E este aleph com segol é a sílaba tônica, é a primeira sílaba da palavra e também é a sílaba tônica da palavra. Então, quando você aplicar o artigo nessa palavra, essa primeira sílaba aqui, ela vai mudar, tá? Como que vai ser a mudança? Olha só. Aqui. A primeira sílaba vai mudar. De que forma? A sílaba ela vai assumir, tá, o sinal massorético do artigo definido que você colocou. Nesse caso aqui, a palavra começa com um aleph. O aleph se aplica o quê? O terceiro caso. Qual é o terceiro caso? É o reconcâmites. Lembra? Se a palavra começa com um aleph, você aplica o artigo reconcâmites. E a primeira sílaba é tônica, ou seja, a sílaba vai assumir o sinal massorético do artigo que você colocou. Então você tem Eretz, terra. Você coloca o artigo definido, reconcâmites,
a primeira sílaba da palavra muda. Tá vendo? Ó? Aqui, ó. Ela assume o sinal massorético do artigo definido, ficando concomitantes também. Então você tem haaretz. Olha, haaretz. Haaretz, a terra, tá? Você não tem aqui haeretz, tá? É haaretz. Alterou-se aqui a primeira sílaba porque é a tônica e quando é assim, né, a sílaba vai assumir o sinal massorético do artigo definido. E nesse caso aqui é o terceiro caso. Ok? Segundo caso, har, uma montanha. Ó, re com patá. Nesse caso aqui, re com patá se aplica o quê? Ao terceiro caso. Se tivesse um câmites aqui, seria o segundo caso. Lembra do artigo definido. Como não tem, é patá, vai para o terceiro caso, a terceira regra. Então, har, uma montanha. Você coloca o artigo, re com câmites, a primeira sílaba da palavra assume o sinal massorético do artigo. Porque a primeira sílaba aqui da palavra ó, também é tônica, tem que ser tônica, né? E tem que começar com alif, ain ou re também. No caso aqui começa com re. Então você tem hahar, a montanha. Teve uma alteraçãozinha aqui na primeira sílaba da palavra. Ok? Último caso, a palavra povo. Olha só, começa com ain, correto, dentro da regra. Tem um patá. No caso, vai entrar no terceiro caso. Se tivesse um câmites aqui ou um chevar composto, seria a regra do segundo caso do artigo definido. Como não tem nada disso, foi para o terceiro caso. E a sílaba é tônica. Olha só. Então, quando você pôr o artigo definido, essa sílabazinha aqui vai assumir o sinal massorético do artigo. Então, você coloca o artigo, ó, re com câmites. A primeira sílaba da palavra assumiu o câmites também. Ó. Então, você tem ram. Olha, o povo. Definiu o artigo. Ceder, tudo bem? Bom, estas regrinhas são de extrema importância na hora de uma tradução, tá? Para se não traduzir errado. Essa questão dos artigos, da conjunção e que vimos na semana passada, das preposições que vamos ver na próxima semana, são de extrema importância, tá? Na hora de se traduzir. É importante se analisar e analisar esse tipo de coisa, tá? Bom, voltem à aula quantas vezes for necessária, tá? Ouçam pausadamente, revisem as regras, tá? Leiam a apostila Noções de Hebraico, página 11, página 12, página 13, que é a aula de hoje, ok? E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Perguntem, falem, tá? Alguns têm facilidade para aprender, outros não terão, tá? Então, podem me chamar no privado, pergunta na sala de hebraico que temos, que eu estarei respondendo. Ok, Bessider? Bom, as brahot de Elohim sejam sobre a sua vida e que o Eterno lhe guarde e lhe abençoe. Shalom.